Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa reflexão da homilia diária. Hoje celebramos a segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Ouçamos com fé e com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é importante nós entendermos bem esse discurso de Jesus, deste Evangelho que nós acabamos de ouvir. A condenação que Jesus faz não é a riqueza em si. Jesus não condena a riqueza, não condena os bens materiais em si. Mas o que Jesus está falando aqui no Evangelho é justamente da escravidão que esses bens podem gerar na vida de alguém. Porque um coração preso às coisas terrenas é um coração incapaz de buscar as coisas do alto. Então, o que Jesus está dizendo não é para trabalharmos pelo nosso bem-estar. Jesus não está condenando que a gente tenha, por exemplo, uma boa casa, um bom carro, aquilo de bom para o nosso conforto, para a nossa vida neste mundo. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos apegar o nosso coração nessas coisas, colocar a nossa confiança nessas coisas, colocar toda a nossa esperança nessas coisas, porque essas coisas são terrenas, são passageiras, ficarão aqui neste mundo. Papa Francisco nos recordava dias atrás que nunca se viu nenhum sepultamento, nunca se viu um cortejo fúnebre acompanhado de um caminhão de mudança. Porque, de fato, quando nós partimos deste mundo, tudo aquilo que acumulamos aqui durante toda a nossa vida, de fato, não vai nos acompanhar para lugar nenhum. Ficará aqui, ficará para a posteridade. Então, nós devemos apoiar a nossa esperança, buscar cada vez mais as coisas do alto.
Para isso, o nosso coração tem que estar desprendido de toda a segurança, inclusive a segurança dos bens materiais deste mundo. Interessante nós notarmos também que no começo do diálogo de Jesus com aquele jovem que o procura, querendo saber o que deveria ser feito para entrar no reino de Deus, Jesus fala dos mandamentos. E quando Jesus enumera os mandamentos, o jovem fala: olha, de fato eu tenho seguido tudo isso esse tempo todo. E aí Jesus pede dele uma atitude, que ele venda tudo o que tem, dê aos pobres e o siga. Portanto, meus irmãos, somente conhecer a lei de Deus não basta. Somente conhecer os mandamentos não é suficiente. É necessário uma atitude, uma decisão. A atitude, a decisão que era necessária para esse jovem do Evangelho era se desprender de toda a segurança dos seus bens. E você? Do que você precisa se desprender hoje para ter o coração totalmente aberto e disponível para buscar o reino de Deus? Às vezes, nós não temos riquezas neste mundo, nosso coração não está preso nisso, mas sempre tem algo que nós devemos e podemos abrir mão para buscar o reino de Deus. Peçamos ao Senhor, então, esta graça no dia de hoje, que Ele nos ajude a cada vez mais termos um coração aberto e disponível para buscar este reino de Deus e que sejamos capazes de abrir mão daquilo que ainda nos prende, daquilo que ainda nos impede de seguir plenamente o seu caminho, para que busquemos cada vez mais as coisas do alto, para podermos entrar no reino de Deus, na vida eterna. Que o Senhor bom Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.